A internet anda um bocadinho complicada, mas... Então, agora, Ricardo, Agora está muito melhorou? melhor. Agora está muito melhor. Sorry, coisas de internet, coisas de direto. E é assim, é Mas conta, como direto. é que tu Tem que ser estás? assim. Ias dizer alguma coisa? Aliás, Não, ias não. contar-nos como é que tudo começou? Conta-nos do Ah, princípio, como é que começou a carreira? a carreira. Como é que tu sais daqui? Vamos começar por aí já, para as pessoas fazerem a ligação do Ricardo Angolano. Não, normal. Trabalho, por causa do trabalho do meu pai, sempre a viajar. hum, e tinha que estar sempre a acompanhar. Vivi em muitos países diferentes, mas sempre a manter a mesma cultura, sempre a manter a mesma tradição, sempre a mesma educação. E depois ia e vinha sempre, tipo ioió. E sim, depois acabei por ficar mais tempo na Europa e graças a Deus também foi por causa disso que comecei esta carreira desportiva, porque aí também não tínhamos muitas condições e daqui conseguia começar a fazer karting e fui muito cedo para a Inglaterra. Fui com 17 anos, sozinho, e foi aí que comecei mesmo a sério e começou este caminho até hoje, até agora. Mas os teus pais são angolanos Já também. são também. Yeah. Boa. E porquê essa modalidade? Exatamente essa modalidade. Foi por uma coincidência. Yeah. O meu pai era judoca, foi várias vezes campeão nacional, fazia parte do clube de judo de Luanda. O meu avô foi um dos grandes mestres de lá também, e é que ajudou também a crescer o judo em Angola. E eu supostamente ia começar as pisadas do meu avô e do meu pai. Mas também havia sempre um bichinho para os automóveis. Havia amigos comuns, faziam corridas, e nomes, por acaso, bastante épicos daí do desporto automóvel. E uma vez estamos, por acaso foi aqui na Tuga, fomos a um cartódromo, abriu, comecei a andar de kart, eu disse que gostei. Quando está um kart, toma uma criança de 6 anos, o que é que vai acontecer? Ele não vai querer outra coisa, não é? Então foi o princípio do fim para os nervos dos meus pais, mas foi o início de uma carreira. De uma carreira até hoje. Yeah. Boa. Pronto, tu entras para esse mundo do karting, mas entraste porque gostaste, não pensaste na altura que querias fazer carreira ou querias fazer isso para toda a vida? Não, nunca pensas, nunca pensas. Os estudos é sempre prioridade. E sempre estar sempre a viajar é sempre complicado. E uma das prioridades foi, mesmo quando fui, primeiro estive em Itália, depois fui para a Inglaterra, era mesmo continuar os estudos, fazer a escola e acabar a faculdade. Porque mesmo no karting tive que ir para a Itália fazer corridas, tive que estar lá algum tempo, e depois quando fui fazer Fórmula 3 britânica, tive que ir viver para a Inglaterra com a equipa. Sempre vivia com casas de famílias, que era sempre difícil para os meus pais, como é lógico, né? Porque eu ia para uma casa alheia, uma pessoa que estavam a tomar conta de mim, que era sempre as equipas que arranjavam, ou os donos das equipas. Mas também é preciso esse tipo de maturidade, porque não deixa de ser um desporto perigoso. E temos sempre um caminho mais calma, maturidade, e temos que crescer um bocado. E às vezes também temos que abdicar um bocado da nossa juventude, como nós conhecemos, de uma forma normal, que é estar com os amigos, fazer desporto, e jogar futebol, e sair à noite. Isso não pude fazer nada disso. Né? Tive que abdicar disso tudo até muito tarde. Só para ver, eu não peguei uma pinga de álcool a primeira vez que experimentei, tinha 25, 26 anos já, era mesmo focado. E, um, e, uh, e, era, e foi duro aí, mas sempre que saltas um passo à frente, nunca pensas que chegas lá. A Fórmula 1 é um mundo tão limitado, e vês pilotos, grandes nomes na televisão, crias ídolos, tipo Senna, e depois pilotos que admiras, tipo Schumacher, só que nunca pensas que consegues chegar lá. E é sempre... é estranho, estás a forçar uma coisa, estás a dedicar a tua vida toda, visualizas que queres chegar lá, mas sempre que dás um passo em frente ficas surpreendido de ter chegado. É estranho, é um misto de emoções. Exatamente. E é durante esse processo que nós conseguimos perceber a diferença dos que vencem e dos que acabam por perder, né? Não é Yeah, fácil. yeah, É é um verdade. processo que parece fácil, mas não é nada fácil. Quais Yeah. são as maiores dificuldades que tu tiveste durante esse processo? E vamos começar mesmo a partir da tua adolescência até tu chegares onde estás hoje. A parte da adolescência era mesmo isso. A parte social não havia muito, né? Tinha amigos, mas também tinha que comprometer sempre por muita coisa. Aos fins de semana estava num cartódromo, ou estava numa pista de automóveis à semana, estava num ginásio depois que saía da escola.
E eu estava à frente do computador a jogar, porque achava que os circuitos era uma forma de memorizar. Agora há os grandes simuladores e tudo. Antigamente era por teclas, não é? E, eh, e, eh, e foi difícil. Mas uma das maiores dificuldades foi mesmo por ser o primeiro, por ser o único. Muita gente pensa, abriu-te portas. Não abriu portas, antes pelo contrário, fechou muitas portas. E vimos agora a luta cá na Fórmula 1 para diversidade em todo tipo, de géneros, nacionalidades, de cores. É preciso diversidade, só que também há diversidade de nacionalidades, também é preciso, porque é um desporto que só foca nos europeus, não é? Quem tem uma bandeira inglesa, quem tem uma bandeira alemã, quem tem uma bandeira espanhola. E ter uma bandeira de Angola, de um país africano, era uma coisa única. E as pessoas olhavam para mim de lado, será que, mesmo com patrocínio, era estranho. As perguntas que me faziam não faziam aos outros pilotos. Será que o patrocinador vai pagar? Será que vão cumprir o contrato? Será que isto? Será que aquilo? E então... Quer dizer, de qualquer das formas também foste discriminado. Assim, não às vezes é pela arrogância de um desporto elitista, não é? Porque estão sempre preparados para, ou estão sempre focados ou habituados, vamos dizer isso, estão habituados a um género tipo de nacionalidades e é bom de repente as barreiras estarem a quebrar, está a haver pilotos de vários países, o Hamilton está a fazer para o desporto, está a ser uma coisa incrível, o primeiro campeonato de fórmulas feminino finalmente este ano vai ser em conjunto com a Fórmula 1, estão a acontecer coisas incríveis agora no desporto, mas assim, não precisamos avançar muito tempo. Há 5 anos atrás, 6, era complicado quando estavas fora. Completamente diferente, é verdade. Yeah. Verdade, sim, senhora. Mas então, e depois como é que tu conseguiste te posicionar? Porque isso também é um trabalho árduo que tu fazes, porque assim, tens patrocínios, tens pessoas que estão por trás de ti, mas na prática, na pista, estás tu, não é? Tu é que representas. Como é que tu próprio conseguiste te impor enquanto Ricardo, enquanto angolano, enquanto essas vicissitudes todas que foste passando? Porque isso psicologicamente afeta-nos, querendo ou não, gostando ou não, vai afetando-nos, não é? Sim, e também uma das dificuldades ali foi a bandeira que vem no carro normalmente, ou a bandeira que aparece no pódio, ou a bandeira que aparece na televisão quando anunciam o teu nome, é um desporto mediático. Alguns países só têm noção em termos de mediatismo quando chega à Fórmula 1, mas por exemplo num país como Itália ou Inglaterra eles seguem as categorias todas, são países em que os circuitos estão cheios com público, pedem o autógrafo, conhecem-te na rua, é uma mentalidade um bocadinho diferente em que eles concentram-se em todo tipo de esportes, não é só no futebol, por exemplo, e em muitas modalidades, era ter a bandeira angolana no carro, porque normalmente a bandeira que quando vem no carro é a bandeira da licença desportiva. E nós não tínhamos uma federação FIA. E não temos. E então foi a autorização que tinha que pedir. Então eu metia o meu nome de inscrição como angolano, vinha no meu fato como angolano, metia um autocolante de Angola no carro. Mas a seguir a bandeira que tinha na televisão no nome era a bandeira portuguesa, por causa da minha segunda dupla nacionalidade e também por causa da minha licença desportiva. Como eu tenho dupla nacionalidade, tinha que ir buscar a licença desportiva a um dos países do passaporte. E finalmente, quando consegui numa categoria, foi no final da Fórmula 3 e depois foi na GP2, consegui meter no carro, na televisão aparecia a bandeira portuguesa, mas no carro já aparecia a angolana, e na inscrição já aparecia a angolana, e quando faz o primeiro teste de Fórmula 1 com a bandeira de Angola ao lado do meu nome, de facto foi uma coisa que também tivemos ali a batalhar muito, e foi uma dificuldade, e conseguiu-se, e foi mais uma barreira que se conseguiu, porque quando se mete num desporto deste, é muito política, é muita burocracia. Mas tirando isso, é estranho, é um desporto em que, disseste muito bem, quando estamos no carro estamos sozinhos e temos de estar focados. Não importa o que acontece cá fora, mas temos de estar focados. E quando fechamos o capacete, é tipo a nossa segunda cabeça, é tipo a nossa proteção, mas é por isso que até as cores do capacete e tudo é muito importante. Quando temos o capacete temos de sentir que estamos protegidos. É tipo um fato super-homem, temos de sentir que somos os super-heróis. E então é por isso que cada pintura é personalizada, temos de sentir bem, sentimos mais rápidos. É estranho, qualquer coisa que a gente faça que nos sentimos bem, sentimos mais rápidos. E ajuda. E sim, então foi sempre, quando fechava a viseira, quando estava sozinho lá dentro, tentava sempre dar tudo de mim. Não havia pressões, não havia nada, tentava dar tudo de mim e depois, quando acabasse, logo se via. Sim, senhora. E durante esse tempo tiveste, eu não sei, pronto, é uma modalidade que eu confesso que agora já acompanho mais, mas não acompanhava mesmo. E tu és o primeiro angolano, mas és o único até agora? Ou já temos mais angolanos na modalidade? Assim, temos mais angolanos na modalidade, que é ótimo de ver. Devemos ter mais. Eu nunca fui contra, nunca fui a favor, de género,
eu sou o único que devia ser o único. Não, acho que devia ser mais. Uhum. Devia haver uma continuidade. É como, devia ser uma coisa natural. Como temos, eu falei em países como Inglaterra e Alemanha, mas é igual. Todos vão-se bem, todos protegem, todos, há ali uma luta para tentar puxá-los. Toda a gente. E o primeiro é sempre o mais difícil. Tens que forçar as portas, passas por dificuldades, passas por sacrifício. A carreira nunca é feita só concentrada no desporto em si, é concentrada na política por volta, na pressão, na quebrar mentalidades. E quando chegas, a segunda pessoa que vem atrás ou a terceira que vem agarrada ao comboio já não passa por essas dificuldades, já se pode concentrar na evolução profissional, na evolução como piloto. E é pena, tínhamos potenciais, tínhamos pilotos também, tínhamos mais pilotos, e é pena ter havido ali um corte. E quando eu gostava de ter visto uma continuação e ver o desporto, ver ali, continuar a ver um piloto angolano na Fórmula 1 ou numa categoria, nem que fosse de Sport ou uma categoria de GTs, mas continuar a ver ali a nossa bandeira numa modalidade que eu passei tanto sacrifício, tanta dificuldade para abrir a porta. E por que tu achas que não há incentivo para termos mais jovens nessa modalidade? Será porque eu sei que é uma modalidade também super dispendiosa, é muito cara e tal, mas o que é que tu achas? O que é que falta que é para termos mais jovens para aderirem à modalidade? Bem, isso é complicado responder, não é? Eu também não quero arranjar aqui problemas. Não. Não, estou a Fala de brincar uma contigo. forma que não te prejudique, Não, estou a brincar mas contigo. diz-me a tua opinião, o que é que tu achas? Não, estou a brincar contigo. Temos que começar mesmo da base. É da base. Neste momento, no momento que houve um corte e tínhamos bom potencial, que outros estavam a seguir e podiam ter possibilidades de fazer uma boa carreira, no momento que há um corte aqui de uns anos, temos que pensar na base. Vemos pilotos, como, por exemplo, quando estamos a olhar para a Fórmula 1, vemos pilotos como Lewis Hamilton, como agora o Max Verstappen, o Leclerc, que eles pensaram, daqui a 20 anos ou daqui a 15 anos eles vão ser umas estrelas. E começaram a prepará-los desde pequeninos. Só focar naquilo. Andar de Exatamente. kart, Aliás, os pais foram também, não é? Os pais também yeah, foram pilotos, acho que sim. exatamente. Então prepararam-nos e souberam que era um projeto de 15 anos. E temos que ver as coisas também dessa forma. Ir à base. Pegar num grupo de jovens talentosos e desenvolvê-los. Porque a seguir também é uma parte psicológica. Nós também conseguimos desenvolvê-los até um certo ponto, mas a seguir a parte psicológica, quem for mais forte ou quem ter aquela garra interior é quem sobressai. E apanhar um grupo de jovens e tentar, a seguir, se não chegarem à Fórmula 1, chegam a outras categorias, mas pelo menos ter uma boa preparação. E é assim que começamos, é começar do zero. E saber que daqui é um projeto de 10 anos que vamos ter a seguir às tantas uma ou duas estrelas, se não for mais, e o desporto começa a crescer e começa a atrair mais gente. Tu estás há quantos anos na modalidade já? 20? Já há 30 anos na modalidade. Assim a falar calmamente e tudo. Nos uns 20, mas pronto, vai 30 aí. 30 anos na modalidade. É impressionante. Também é uma modalidade, é bonita de se ver, é dispendiosa e tal, mas é uma modalidade também muito arriscada. O teu acidente foi um dos acidentes mais comentados praticamente na história da Fórmula 1. Como é que fizeste esse acidente, Ricardo? Loucura. Isso foi em 2000 e... Foi 2000 e... Não, foi 2010. 2010. Faz agora 11 anos. Fazer 11 Olha, por anos. acaso até esqueci-me, mas eu vou colocar o vídeo amanhã no story, só para vocês terem uma noção do acidente. Mas é verdade, é um milagre mesmo. Não, foi um milagre. Foi um acidente e tanto. Mas como é que tu conseguiste fazer um acidente daquela dimensão? É assim. Aquilo foi... Eu acalmo, eu assim a falar e assim conversa normal, pareço muito calmo, muito tranquilo. Mas eu vou dar água para o vinho. Sou uma pessoa bastante nervosa, era uma pessoa bastante tímida também, mas é normal com o tipo tens que estar com tanta gente, países diferentes, nacionalidades diferentes, libertas-te um bocadinho mais em termos sociais, mas sou uma pessoa aparentemente calma, mas por dentro estou sempre aqui a ferver e guardo as coisas todas para mim. Quando eu estou lá dentro e fecho o capacete, parece que fica a panela de pressão levanta, e então foi o que aconteceu. Perdi a calma, eu sei que exagerei. O outro piloto da frente também é russo, era um piloto russo, fechou uma porta como não devia, porque sabia que eu ia tentar meter por ali, e
Ele achava que eu ia levantar o pé e eu achei que ele não ia ter a coragem de tentar me encostar no muro. E portanto foi ali uma disputa foi ali uma discussão em termos de quem que tinha mais coragem. Logicamente era eu que ia ficar sempre a perder, porque eu ia na parte de trás, mas pronto, mas arrisquei. E tem que se arriscar, é um desporto de risco, mas se não puxarmos, quando corre mal, temos um acidente, podemos ter um acidente muito grave, como é lógico. Graças a Deus a segurança melhorou bastante nos últimos 5 anos, agora com o sistema da Halo, e nós vimos no último grande prémio do ano passado de Fórmula 1, no penúltimo, quando houve aquele acidente muito grande e o piloto sobreviveu ao fim de estar 20 segundos dentro de chamas. Mas mesmo assim, sim, mas mesmo assim nunca se sabe, não é? É um risco. Só que se nós tivermos um acidente, é porque tivemos um acidente, mas se nós não metemos naquele buraco, é porque nós não estamos a arriscar, então já não devemos estar ali. Então, exatamente. São os tais riscos. São os tais riscos. É verdade, são os tais riscos que correm os campeões para chegar onde chegam. Muitos deles passam por essas fases que as pessoas não têm noção, né? Hoje tu és o Ricardo, hoje és embaixador da modalidade e vamos chegar daqui a bocadinho aí. Como é que tu chegas a embaixador dessa modalidade? Yeah. És apresentador também durante as corridas, mas não foi fácil chegar até aí. É isso que eu gostaria que tu transmitisses às pessoas e elas percebessem quais são as vicissitudes que as pessoas passam para chegar onde chegam. Porque nunca é fácil, nunca é as mil maravilhas, mas conseguimos sempre chegar. Eu quero que fales um bocadinho do teu lado psicológico, porque independentemente de tudo, o nosso psicológico, tu foste e viveste com muitas famílias, tu foste muito miúdo, e a parte mental eu acredito que seja a parte mais difícil de nós conseguirmos domar, controlar, para conseguir superar as adversidades e continuar. Como é que tu conseguiste contornar isso, uma vez que tu eras miúdo, mas não eras adolescente, e foste crescendo sozinho a contornar as coisas? Como é que se chega até aí? Foi difícil comigo, porque foi o que eu disse, eu era muito tímido, era um bicho de mato, não falo com ninguém. E fora, eu tinha. Se houvesse alguma coisa de mal, eu não pedia, eu não dizia, ficava calado. Então foi uma coisa que eu tive que começar a desenvolver também. Passei por equipas que trabalhavam muito na área do psicólogo, de hipnoterapia, de tentar criar pensamentos positivos, visualizações, para começarmos a quebrar aquelas barreiras. Na realidade, nós temos barreiras, mas são barreiras que são incutidas ou são barreiras que nós ganhamos durante o nosso crescimento. Não quer dizer que não possam ser quebradas. E de facto é um desporto muito intenso, disseste bem. É um desporto em que tu numa quinta-feira pode correr tudo bem, ou vens motivada, na sexta corre mal, depois no sábado corre bem, de manhã à tarde corre mal. Depois tens uma corrida de 1h30 em que já vimos, começa bem, vai mal, vai bem, vai mal, e às vezes acaba bem, às vezes acaba mal. Anda sempre ali uma oscilação. Em que estás com stress, com uma pulsação cardíaca acima da média, como se estivesse a fazer uma maratona, e é toda a parte psicológica a funcionar. E então nunca podes ir abaixo. Apesar de... E acho que é uma lição de vida também. E é uma das coisas que, por acaso, durante as corridas de Fórmula 1, fiz numa dessas apresentações, até uma pessoa perguntou-me, uma empresa muito grande, multinacional muito grande, e conhecida. E disse como é que se podia transpor isto para o mundo do trabalho, ou para o mundo laboral, corporate. Isso é fácil, assim, a reação que nós temos durante as oscilações de sentimentos que um desporto tem durante um fim de semana, se calhar é como uma pessoa numa empresa tem durante um ano, por exemplo. Mas é uma boa lição, porque tu crias uma capacidade mental de, ok, caí de costas, vou continuar, vou subir. Falhei, vou continuar.